Salve, salve, aluno LAC, professor Vitor Hugo aqui mais uma vez na voz para mais uma aula de filosofia. E hoje, filosofia na BNCC, conhecimentos especializados. Então, dentro do nosso edital, nós temos ali um recorte de filosofia que fala sobre a legislação e normas para a educação, no caso da BNCC, que é importante não só conhecer, como saber o que ela coloca, né, de regra no atendimento ao público na educação, no que diz respeito à filosofia. Então, tem alguns conceitos que dizem respeito à própria concepção de base nacional comum curricular, ou seja, existe agora um parâmetro nacional para que a educação siga, e aí nós vamos ver aqui alguns critérios que modificam, inclusive, a visão que a própria educação tinha sobre a aplicação do que a gente chamava de conteúdos, ou então de disciplinas, né? Uma visão que muita gente ainda carrega da educação tradicional, que passou por essa reformulação, segundo a BNCC, e que é importante nós estarmos atentos a essa atualização, porque ela vai ser cobrada possivelmente no seu concurso e você tem que estar atualizado. Então a gente no uso do dia a dia, no uso comum, a gente ainda faz uso muito mais de disciplinas e conteúdos do que de habilidades e competências, por exemplo. Então essa noção da atualização da legislação a partir da BNCC, ela tem várias facetas, ela tem vários pontos a serem observados, então nós vamos trabalhar aqui nessa aula detalhadamente cada ponto que você deve ter em mente no seu estudo sobre BNCC, no caso relacionado à filosofia. A BNCC ela vai regular todo o ensino das áreas de conhecimento, né, que é outra inovação que a BNCC traz. Então vai ter uma nova divisão das áreas de saberes, de conhecimento, vai ter habilidade e competência, então tudo isso tem que ser de domínio, além do que o que a BNCC diz sobre o ensino de filosofia em específico, ok? Então vamos lá. Primeiro é necessário conhecer o que se trata chamada BNCC. Então eu trouxe aqui um resumo para que a gente comece nossa aula debatendo essa introdução sobre o que é a Base Nacional Comum Curricular. Então a BNCC é um documento normativo, então quer dizer, ela coloca como parâmetro as normas para toda a educação, de caráter obrigatório, então não é todas as instituições de ensino que fazem parte dos sistemas de educação, né, que aí os sistemas municipais, estaduais e nacionais estão integrados dentro aí da atuação na educação e devem todos eles obedecer essa Base Nacional Comum Curricular. Então a formulação dos planos pedagógicos, nos famosos PPPs, então a escola passa a se orientar na organização da sua organização pedagógica de acordo com essas normas curriculares aqui, que são comuns, como o próprio nome diz, a todas as instituições de ensino desse nível de ensino. Então, estabelece os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nós temos aqui a BNCC da educação infantil, a BNCC do ensino médio. Nosso concurso, como é do Estado, geralmente cai a BNCC no ensino médio, então a gente vai focar mais nessa área, mas ainda assim, é direito de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes em todas as etapas da educação. A educação básica no território nacional foi elaborada pelo Ministério da Educação, MEC, em 2017, homologada em 2018 para o ensino médio. No ensino médio, o BNCC organiza currículos em áreas de conhecimento. Então essa já é uma grande novidade. O Enem ele já trouxe esse parâmetro para análise do ensino médio, que depois virou o método de acesso ao ensino superior, né? Virou a prova oficial que substituiu o vestibular, e já trouxe essa novidade junto com a novidade do currículo, que é essas áreas de conhecimento. Então, por exemplo, a filosofia está dentro da área considerada humanas e sociais aplicadas. Então, nós temos lá a área de conhecimento da ciência da natureza, a área de linguagem, né? E a área de humanas sociais aplicadas, onde se encontra a filosofia junto com história, com sociologia. Então, essa divisão é a primeira noção, né? A Base Nacional ela compreende que a gente atinge essa base quando há essas áreas de conhecimento determinadas. Além do desenvolvimento de competências e habilidades. Então aqui está uma novidade conceitual bem interessante, que inclusive nós vamos ver que é o primeiro ponto que o concurso pode cobrar de você, é essa atualização. Porque a noção que a gente tinha, a escola anterior à BNCC, a formação que se tinha antes dessa Base Nacional Comum Curricular, era a chamada conteudista. E ainda existe, nós não deixamos de passar conteúdos para os estudantes. O que aconteceu é que o conteúdo tem uma noção antiga de educação, onde o aluno ele é um estudante passivo. O próprio termo aluno, né, vem de não iluminado, ou seja, como se o professor fosse iluminado, a luz da sabedoria, e o aluno fosse não iluminado. Então você transfere a luz do professor para o aluno. Então o aluno já traz muito essa noção que é da escola tradicional, que foi formada na filosofia, inclusive, né? Nós vamos ver teóricos falando do ser humano como uma tábua rasa,
como lá em John Locke, traz muito essa concepção para a educação que o indivíduo ele não tem nada na sua formação, ele adquire a partir do conteúdo que ele adquire. Então, conteúdo como passar o conteúdo simplesmente. Então, o estudante ele ia para a escola e ele ficava lá recebendo conteúdo. O que mudou nessa noção? Principalmente a noção de competência e habilidade, que amplia essa visão de educação do aluno, do não iluminado, para alguém que é ativo no processo de aprendizagem. Então, ele tem competências e habilidades. Isso nós sabemos hoje, né, e reconhecemos isso hoje amplamente na psicologia, na educação, nos estudos que a ciência nos prova, de que o estudante ele tem sim a sua própria forma de compreender o mundo e ele pode desenvolver a partir do conteúdo que ele recebe competências e habilidades. Então são etapas complementares a essa etapa que a escola já fazia de transferir conteúdo. Só que transferir conteúdo sem trazer, por exemplo, uma experiência prática, não desenvolve competências, não desenvolve habilidades. E sem habilidades, no mundo lá fora, ele não vai ter competência para lidar com a realidade. Então vamos entender, primeiramente, então, partindo desse princípio, primeiro ponto da aula, dos assuntos mais cobrados em filosofia na BNCC, está, primeiro ponto, conceito de competência, habilidade e conteúdo. É justamente esse ponto aqui que costuma já pegar muitas pessoas por conta do desconhecimento dessa noção, porque a gente sempre trabalhou muito mais com a ideia de conteúdo do que com a ideia de habilidade e competência. Então, não é demérito não dominar esse conceito, mas é importante para o concurso e para a atuação docente conhecer essa atualização. Então, primeiro, diferença conceitual de um para o outro, a aplicação de cada modelo no ensino de filosofia e exemplos práticos relacionados às ciências humanas, né, relacionado à área de conhecimento da filosofia. Então, o primeiro ponto, então, é a gente conseguir definir para depois conseguir diferenciar conceito de conteúdo, habilidade e competência. Então, conteúdo são os saberes conceituais, os temas e conhecimentos filosóficos que fundamentam a prática e a reflexão. Então, quando a gente fala conceito de razão, conceito de ética, conceitos são conteúdos. E a gente passa isso também. Só que, para além disso, a novidade são habilidade, aplicação prática de uma competência e o como fazer. Envolve ação cognitiva e prática. Então, ele vai pegar um conteúdo e vai tentar aplicar isso. Isso desenvolve habilidade. Então, conteúdo, lembre novamente, conteúdo a gente pode lembrar de um recipiente que contém algo, como essa garrafa aqui que contém essa água. Ou seja, se eu tiver um outro recipiente, um copo, eu consigo despejar parte do conteúdo dessa garrafa nesse copo, né? Então a lógica é a mesma para o conteúdo, percebeu? É algo que contém dentro de uma ciência que eu transfiro para um outro recipiente, aluno. Então o conteúdo continua sendo importante, faz parte do processo de ensino-aprendizagem, mas é a única etapa? Desde a BNCC não. O conteúdo é uma das etapas, passamos a base conceitual, que é o conteúdo, para que ele consiga desenvolver habilidades, ou seja, praticar esses conceitos em situações, problemas, por exemplo. E para que ele chegue nisso, depois do domínio desse conceito, conteúdo, com a habilidade que ele desenvolveu na prática, que a diferença de conteúdo é o quê? Conteúdo é teórico, eu posso passar para você a teoria. A habilidade é a prática. Então a prática você só desenvolve como? Praticando. Então você pode ter lido muitos livros de receita. Se isso te torna um bom cozinheiro? Não. O que te torna um bom cozinheiro? Praticar. No dia a dia, na prática, você se torna alguém hábil, com habilidade para cozinhar. Então, um primeiro processo é conseguir que ele use o conteúdo para desenvolver uma habilidade, praticar aquilo para resolver problemas. E é para isso que a gente usa exercícios, atividades, diversas formas. E a competência é o quê? Depois que ele consegue ter o conteúdo transferido para ele e ele desenvolve uma habilidade com esse conteúdo, então recebi conteúdos lá, né, o exemplo que eu estou usando, conteúdo é a receita, eu aprendi a desenvolver uma habilidade, aí eu tenho competência. A competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos e habilidades, atitudes e valores para resolver situações reais e complexas. Quer dizer, depois que ele tiver conteúdo e habilidade, lá fora, no mundo real, na hora que ele tiver uma situação, um problema do seu cotidiano ou da sociedade, ele vai saber utilizar o conteúdo e habilidade porque ele desenvolveu competência. Então a competência é resolver problemas do mundo real com habilidade, mobilizando habilidades e conteúdos que ele adquiriu no ensino e na aprendizagem. Percebeu a diferença? Então são etapas complementares. Agora, como é que nós podemos perceber essa lógica aplicada no ensino de filosofia? Então o conteúdo são conceitos. Então liberdade, justiça,
Ética, verdade, linguagem e razão são conceitos. Esses conceitos são conteúdos, e conteúdos, sim, são passados ali na aula de filosofia. Só que se a gente fica só conteúdo, 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 e nunca colocar ele para testar a sua habilidade com esse conteúdo, que a gente geralmente faz o quê? Exercícios, né? Então, exercitar é o quê? É praticar. Então, beleza, te ensinei o que é o conceito de razão agora, e justiça e verdade. Agora eu quero ver se você tem habilidade suficiente, se você já desenvolveu a habilidade de resolver essa questão aqui. E aí, nesse ponto é que a gente vai ver. A habilidade é o quê? Analisar criticamente discursos e ideologias com base em conceitos filosóficos. Então aí ele vai conseguir, lá na questão, trabalhar a sua habilidade de resolver uma questão sobre o conceito de liberdade de determinado autor. De outro autor, comparando com autores, percebeu? Eu estou treinando nele o quê? Habilidade. Ok, você conseguiu entender o conteúdo liberdade. Mas você consegue relacionar o conceito de um de liberdade com o do outro? Isso é uma habilidade. Você desenvolveu essa habilidade? Ok. Se você errou o exercício, você não desenvolveu essa habilidade ainda. Você só aprendeu o conteúdo. Ok? Competência. Desenvolver o pensamento crítico e argumentativo para participar do debate democrático com responsabilidade ética. Então, quando ele vai para a sociedade fazer um debate público sobre uma questão importante que envolve um conceito, por exemplo, como de justiça, ele poder fazer isso com a competência que ele tem, uma habilidade desenvolvida e usada para resolver uma questão, problema, uma questão da sociedade, uma questão que ele vai enfrentar na sua vida fora da escola. Então percebe que aqui conceitos de habilidade e competência conteúdos são complementares, mas não são a mesma coisa. Essa diferença pode aparecer para você no seu concurso. Então lembre-se, para a gente exemplificar novamente, comparando na prática, conteúdo é o que se aprende, é o conceito. Conceito de ética é o conteúdo da aula. Agora, a habilidade é como se aplica a analisar um dilema moral. Então, a gente analisa o dilema moral. Então, e ética? Vamos lá, um conteúdo de ética que a gente trabalha o conceito de ética e um dilema moral. Então, é justo usar um animal no teste para desenvolver medicamento? Aí eu coloco para ele um dilema moral. E aí, se eu vou usar um coelhinho para teste com animais, é justo usar um coelhinho para fazer teste para desenvolver um novo shampoo? Vale a pena sacrificar a vida de um animal só para ter um novo sabor de shampoo? Isso muda a vida da humanidade? Isso melhora? Isso é um progresso para a humanidade? A maioria deles fica, não, professor, coitado do coelhinho, né? Não vale a pena, professor, o coelhinho sofre. Ele se compadece com o coelhinho. Aí se você coloca novamente o mesmo dilema, ok, então eticamente podemos usar o conceito de ética para condenar essa prática. Mas e se esse coelhinho, ele vai sofrer, mas ao mesmo tempo ele vai sofrer pela cura da AIDS? Milhões de seres humanos vão sobreviver porque esse coelhinho vai sofrer. E aí, será que agora é aceitável o sofrimento desse coelhinho? Perceberam o dilema moral? Quando é aceitável o sofrimento de um ser? E aí ele vai entrar no dilema moral. Ele compreendeu ética suficiente para usar, para ter habilidade para lidar com esse dilema moral? Se sim, ele já está pronto para a próxima etapa, que é a competência. Para que se aprende? Um uso autônomo. Ele não precisa mais ser guiado na vida em sociedade para compreender o que é o conceito de certo e errado, por exemplo, no sofrimento dos animais. Ele vai ter como julgar isso a partir de um critério dele, porque ele tem o conteúdo de ética que ele aprendeu, ele tem uma habilidade de usar essa ética para conseguir avaliar situações de dilema morais, e ele vai chegar a uma competência própria, que é o que para que se aprende. Então, muito que o aluno diz, e a educação mudou na BNCC por causa disso, né? O aluno sempre pergunta, para que eu vou usar isso? Então, o ensino, para além de dar um conteúdo que às vezes parece que não tem conexão nenhuma com a realidade dele, que o conteúdo seja só uma forma dele chegar a desenvolver habilidades, que cheguem a desenvolver nele competências, que é a capacidade dele elaborar conteúdos e habilidades para resolver situações e tomar decisões com base em uma reflexão crítica, ou seja, por si só, sem que ele precise recorrer a outra pessoa, ok? Então, essa primeira parte aqui, superada. Na etapa 2, a filosofia como componente das áreas de humanas, sociais aplicadas. Então, primeira parte, cobrada essa diferenciação entre os conceitos de conteúdo, de competência e habilidade. E a segunda parte é como a filosofia se enquadra dentro da área de conhecimento das ciências humanas. Primeiro, a inserção da filosofia no currículo do ensino médio. Então, como é que ele está descrito ali para o currículo dentro da BNCC.
Relações interdisciplinares, então com quem que a filosofia dialoga, e nós temos ali principalmente a sociologia, a história e a geografia. Por quê? Porque são da mesma área de conhecimento, são ciências aplicadas à mesma área de conhecimento. E terceiro, objetivos gerais da área e o papel da filosofia nesse contexto. Então, qual é o objetivo dessa área das humanas, dentro da formação para o ensino médio, e a filosofia, o que ela contribui dentro desse contexto. Então, vamos lá. Primeiro, o lugar da filosofia na BNCC. A filosofia, segundo a BNCC, não é apenas o acúmulo de conteúdos teóricos, percebemos, né, já na primeira parte. Ou seja, abandonamos a escola conteudista desde a BNCC. A BNCC diz que o conteúdo é uma etapa para chegar a habilidades e competências. Mais uma prática reflexiva que contribui diretamente para a formação ética, argumentativa e cidadã dos estudantes. Então a filosofia tem essa particularidade e uma ligação direta com a ética por uma questão ontológica, digamos assim, ou seja, surge dentro da filosofia a discussão sobre o conceito de ética. Então a ética é uma área de estudo dentro da filosofia, que acabou indo para um contexto mais geral dentro da educação, principalmente porque ela é a grande guia, né, de valores dos indivíduos e sociedade. Então a ética ela é reforçada dentro do ensino de filosofia o tempo todo. Seu papel é proporcionar ao aluno instrumentos para interpretar o mundo. Então perceberam? Não é que a gente vai guiá-lo qual o caminho que ele deve seguir na sua vida e sociedade, mas ele tem que ter elementos para entender o mundo, para que ele possa tomar escolhas. Refletir sobre si mesmo e agir de forma ética e responsável. Então, vários aspectos da vida em sociedade passam por uma reflexão ética do comportamento meu com os outros, né? E a responsabilidade com a sociedade em geral. Qual que é a importância da BNCC para concurso público? Primeiro, o que eu tenho que saber, né? Primeiro, estrutura da BNCC para o ensino médio. É bom que eu faça uma leitura do documento, mesmo que superficial. Identificar as competências e habilidades relativas à filosofia, nós vamos fazer isso hoje. Vamos fazer isso no complemento da aula. Relacionar práticas pedagógicas ao objetivo da área. Então, o que pode ser feito para que se alcance as habilidades e competências? Então, ele vai indicar ali, ó, é importante que se façam discussões, é importante que se façam trabalhos, é importante que se façam apresentações, exposições das ideias perante toda a sala, é importante que se faça. Então, da prática, né? Para além do conteúdo, lembre, a habilidade vem com a prática. Então, a BNCC ela orienta quais são as práticas possíveis para que se chegue a desenvolver habilidades com os alunos. Compreender o papel da filosofia na formação do sujeito ético e cidadão. Então, hoje, não é que tenha que ensinar um tipo de comportamento, não, ensinar que ele tenha capacidade de reflexão ética para atuar dentro da cidadania. Então, a escola não é só um espaço de formar mão de obra, por exemplo, no mercado de trabalho. Todo mundo tem que ter formação para trabalhar, mas, além disso, ele vai ser um cidadão que participa, que vota, que pode ser votado, que pode ocupar espaços públicos, ocupar a gerência da sociedade em diversas áreas. Então ele tem que saber fazer escolhas a partir da reflexão ética. Então, filosofia tem como objetivo, novamente, cai lá o objetivo da filosofia da BNCC. Estimular o pensamento crítico autônomo, novamente, viu? A habilidade não é só para que ele consiga resolver aquele problema da apostila. A habilidade não é que ele consiga fazer o exercício para tirar nota. A habilidade é para que ele chegue a ser autônomo, ou seja, uma outra situação que não esteja em um problema dentro de um texto, mas sim na vida real, ele consiga também tomar posição com a habilidade que ele teve a partir do ensino, conteúdo e aprendizagem. Desenvolver capacidade de argumentação racional. Então hoje, o mundo nunca exigiu tanto a capacidade de argumentação racional como hoje, ou pelo menos de interpretar argumentos de forma racional num mundo onde a gente não pode mais confiar nas informações de primeira mão. Ou seja, a gente tem que sempre suspeitar e colocar aquilo que é colocado como verdade para nós o tempo todo, principalmente na internet, sob o ponto de vista da razão, ou seja, até que ponto eu posso acreditar nos argumentos que eu estou lendo. E aí a interpretação não é aquela interpretação só do texto, é uma interpretação conceitual. O que está sendo dito aqui corresponde ao que é o conceito do que é a verdade desse fato, o conceito de justiça, o conceito de ética, o conceito de razão descrito aqui. São aqueles que correspondem aos conteúdos e habilidades que eu aprendi. Então essa reflexão, essa argumentação, ela tem que ser possível a partir das habilidades e competências do aluno. Promover reflexão ética e política, incentivar a formação cidadã em respeito à diversidade de ideias. A escola é compreendida como espaço de
socialização. Ou seja, para muitos estudantes, a primeira vez que ele vai ter contato com a diversidade no sentido das possíveis situações e identidades contrárias a dele no mundo, então a primeira vez que ele vai conviver talvez com uma pessoa de religião diferente da dele, de condição social diferente da dele, de condição de corpo diferente da dele, então compreender a diversidade do mundo vem com a compreensão do respeito mútuo, né? E a gente vê situações como bullying, situações que se repetem no ambiente escolar, muito por conta dessa aversão ao conceito de diversidade, ou seja, não compreender que o espaço ali educacional é um espaço diverso no sentido de que várias pessoas da sociedade ocupam. Trabalhar conceitos filosóficos fundamentais. Então, novamente, tem conceitos, ou seja, tem conteúdo que não dá para deixar de trabalhar com o aluno. Olha aqui, ó. O objetivo da filosofia da BNCC é reforçar quais são conteúdos, habilidades e competências que a filosofia deve obrigatoriamente, lembre-se disso, a BNCC estabelece uma obrigação com o cumprimento desse currículo, que são verdade, justiça, liberdade, responsabilidade, conhecimento, linguagem e ética. E aí hoje, pessoal, a gente tem muito, principalmente o conceito de justiça e liberdade, a gente sabe que os conceitos eles caem no senso comum. Ou seja, a gente usa tanto como palavra adjetiva para certas situações que nem sempre é possível distinguir mais esse conceito como algo, como conteúdo de uma área de conhecimento, por exemplo, como da filosofia. Então é muito comum que a gente fale a liberdade para coisas que nem sempre correspondem ao que é liberdade, ou justiça para situações que na verdade configuram vingança. Então tem a incompreensão de certos conceitos filosóficos leva à inabilidade e à falta de competência a lidar com certas situações da sociedade. 3. Interpretação das habilidades, aqui habilidades específicas de filosofia, lembra? Conteúdo está ali, conceitos que a filosofia não pode deixar de trabalhar, justiça, verdade, ética, razão. E aqui, habilidades, práticas que a filosofia não pode deixar de cumprir dentro do currículo comum. Então, a interpretação das habilidades da BNCC para a filosofia, por exemplo, a 01 e 05, quando a gente vê habilidades ou as competências que vêm de um certo código que corresponde a uma sequência de habilidades, a gente sempre usa os últimos 2 números, é uma tática para a gente não ter que decorar toda essa sequência aqui. Então, se a gente fala, a competência, a habilidade 01 de filosofia da BNCC, então já sabe que é essa aqui, ó, EFCH1F001, ou 01, quer dizer, a 01, a 01, a 02, na filosofia é 01 e 05. Então a gente marca por esse critério dos 2 últimos números como uma forma de gravar mais fácil qual é a habilidade. ênfase em temas como ética, alteridade, verdade, linguagem, poder e justiça. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Esses conceitos são conteúdos que devem ser levados como habilidades, ou seja, deve ter prática sobre esses conceitos, para que ele não fique só no conteúdo e desenvolva habilidades. Leitura crítica de discursos, problematização da realidade e argumentação. Então, hoje, nunca foi tão necessário, né, fazer uma leitura crítica de discursos. Vivemos em uma sociedade que é possível, né, deepfake, ou seja, que é possível trocar o rosto de uma pessoa falando, que é possível reproduzir a voz da pessoa em inteligência artificial. Então, cada vez mais os alunos dessa geração vai ter capacidade de fazer leitura crítica, porque vai aparecer figuras de poder manipuladas, dizendo coisas que não disseram, e que é necessário fazer uma análise crítica e problematizar a realidade e ter argumentos para chegar à competência de realizar problemas na sociedade. 3. Competências gerais da BNCC que dialogam com a filosofia. Tem as específicas, habilidades específicas de filosofia da BNCC, e tem 10 competências gerais que a BNCC coloca, que são para todas as áreas de conhecimento, que algumas delas dialogam especificamente com a filosofia. E aí é possível que o concurso cobre de você, se você compreende quais são as competências gerais que dialogam com a competência, com a filosofia na BNCC. Então a primeira competência é, competência 1, conhecimento. Lembrando que competência já é a etapa onde eu consigo acumular habilidades que eu desenvolvi a partir dos conteúdos para resolver questões no mundo real, fora depois da formação. Competência 1, valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos para compreender e explicar a realidade.
continuando a aprender e colaborando com a sociedade. A filosofia contribui a formar indivíduos capazes de compreender criticamente a tradição cultural e as formas de conhecimento construídas ao longo do tempo. Então aqui, valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos para compreender e explicar a realidade. Então hoje, a competência e conhecimento ela pode ser aplicada aí, por exemplo, eu vi recentemente e aí na internet novamente que surgem essas polêmicas, né? Muita gente criticando que a cantora Shakira chamou os brasileiros de latinos. E aí quando você vê uma pessoa que não consegue entender que o Brasil faz parte da América Latina e que dentro dessa lógica, então, ele é latino-americano e aí tem a ver com um conhecimento historicamente construído, porque de fato tem a ver com a nossa origem de colonização, que aí somos latinos porque somos colonizados por Portugal e Espanha, que são países de língua latina, e a tradição cultural nos leva a ter uma origem latino-americana, que significa não só viver no sul da América do Sul, mas ter um legado da tradição latina, né, da língua latina, das línguas latina, português e espanhol. Isso dificulta que a pessoa tenha a compreensão de si no mundo, ou que ele consiga, né, ter competência para analisar certos discursos de certas figuras ou de certa importância, porque quando se fala, né, e aí muita gente tem esse choque, né, vai descobrir em outro país que ele é latino, porque ele vai ser chamado de latino quando ele se disser brasileiro. Então, valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos para compreender e explicar a realidade do mundo. Se você não tem essa compreensão de quem você é no mundo, ela tem uma dificuldade aí dos indivíduos compreender criticamente, conseguir analisar a realidade. Competência 4, comunicação. Utilizar diferentes linguagens para se expressar, compartilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. A prática filosófica exige a clareza na argumentação, o domínio da linguagem lógica e simbólica e o uso consciente da linguagem como ferramenta de diálogo. Então a filosofia, principalmente, né, ela vai dizer que aqui nós temos várias formas de expressão por meio da linguagem e o compartilhamento, né, de informações, experiências, ideias e sentimentos. E aí, o entendimento mútuo parte de uma base comum, né, pelo menos, da linguagem simbólica. Então, se a gente não tem uma compreensão do que é a linguagem simbólica e o uso consciente da linguagem, não se tem um diálogo, não se tem comunicação. Então, a linguagem ela é feita através de símbolos. E aí, às vezes, né, na formação, a gente deixa de perceber qual é o universo de comunicação do próprio estudante. Novamente, ele tem que desenvolver habilidades. Ele já tem a linguagem, só que ele consegue usar a linguagem de várias formas. Então ele sabe escrever uma carta, ele sabe identificar a diferença de um artigo, de um outro tipo de produção textual, ele consegue identificar quanto que um argumento é ideológico ou não é ideológico. Então, isso são formas de competência na comunicação que ele só tem a partir do momento que ele desenvolve novamente o conteúdo, que ele tem noção do conceito de símbolo, por exemplo, que seria o conteúdo, que ele passa a resolver questões a partir desse conceito, se ele consegue aplicar o conceito de símbolo para diversas situações, como, por exemplo, pegar um autor que trabalha violência simbólica como Pierre Bourdieu e saber se ele consegue compreender que no mundo existem essas violências sendo praticadas. Se ele consegue compreender a partir do conceito de violência simbólica quais são as violências simbólicas no mundo, quando ele vai para a argumentação, e aí, por exemplo, escrever um artigo, a noção de mundo dele é outra. A capacidade de argumentação dele para a compreensão do mundo, a partir desse conceito de que o mundo tem simbolismo e que existe na filosofia formas de comunicar isso conceitualmente, e que isso é uma habilidade que ele pode levar a competência para resolver o problema, por exemplo, de ter que escrever um artigo de opinião sobre a violência, percebem como isso acaba culminando na competência? Então a BNCC a todo momento ela coloca aqui elementos que são comuns dentro da área de conhecimento da filosofia para que se chegue à habilidade e competência. Então em todo momento a BNCC reproduz que o ensino nunca deve ser só conteúdo, que toda a orientação do currículo leva a desenvolver habilidades e competências. Competência 6. Trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem compreender
a sociedade intervir nela. A filosofia instiga os estudantes a refletir sobre o seu papel no mundo. E fazer escolhas conscientes e a projetar um futuro com base em valores e princípios éticos. Então aqui no caso, trabalho e projeto de vida. As vivências culturais, e aí apropriar-se de conhecimento e experiência que possibilita compreender a sociedade e intervir nela, tem muito a ver com uma outra questão que hoje o ensino médio está trabalhando muito, que é essa noção de projeto de vida. Ou seja, o ensino médio ele não deve ser só um espaço de formação para o mercado de trabalho, como eu já disse. Então, qual que é? E aí essa fase da vida dos 16, 17 anos, é claro, que ele está projetando universidade, carreira, trabalho, formar família. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu peço licença para vocês, mas eu quero passar um recado importante para você, professor da educação básica, que está estudando para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos disponibilizando 15 cursos EAD específicos para este concurso. Inclusive, nós temos uma proposta pedagógica. Nós vamos atender 100% dos conhecimentos básicos, 100% dos conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, matemática aplicada, direitos humanos e legislação para todos os cargos. E nós temos aqui também a parte específica, que é a parte desse vídeo que você está assistindo. Esse vídeo aqui é um vídeo demonstrativo. Você vai ter aqui, nós temos todos esses cursos, incluso também a parte básica, investimento apenas isso mesmo, ó, R$ 199,90, né? Aqui você vai ter a BNCC, que com certeza vai cair algumas questões na sua prova, na prova de conhecimentos específicos. Você tem a parte de conhecimentos pedagógicos, tendências pedagógicas, história da pedagogia, escola inclusiva, projeto político pedagógico, gestão democrática e muito mais. E você tem ainda também umas 10 horas de resolução de questões de últimos concursos. Infelizmente, nós não temos concursos, muitas questões da banca Consulplan, mas nós temos aí umas 10 questões de resoluções de questões de concursos anteriores de professor, principalmente da banca que é o terror de todas, que é da FGV. Se você estuda pela banca FGV, você pode ter certeza que você se prepara para diversos concursos. Lembrando que nós temos aqui playlist, olha só, de filosofia, de história, língua portuguesa, biologia, sociologia, artes, língua inglesa e educação especial. Todos os dias, aqui na Lá Concurso, estou gravando esse vídeo dia 22 de maio. Todos os dias, a nossa equipe ela disponibiliza 15 vídeos para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas. Pelo menos 15 vídeos, tá certo? Pelo menos 15 vídeos. Gostou? Curta esse vídeo, comente, compartilhe, nos siga lá no Instagram, ajude esse projeto. Apesar de serem aulas demonstrativas, eu tenho certeza que ela cumpre aí parcialmente a nossa função social. Bacana? Espero vocês. Valeu! Tchau!